Olá, pessoal, tudo bom? Eu quero falar hoje sobre angústia e, do ponto de vista da psicanálise freudiana, ele traz algumas questões, alguns aspectos relevantes que eu acho que vale a pena a gente falar e tratar sobre isso aqui, né? E aí você pensa que numa época, né, onde tudo isso estava sendo discutido pelo Freud sei lá, no ano de 1850 e pouco, no início de 1900, no ano de 1900, a angústia e a ansiedade era quase que o mesmo, classificado como o mesmo sintoma. Então, a ansiedade, obviamente, vem sendo tratada na atualidade de uma outra maneira, né? E que, e que essa ansiedade, no fundo, é uma angústia, né? Ou existe a angústia e a ansiedade? Aí eu não sei. Eu prefiro acreditar que o sentimento é o mesmo, né? E são sentimentos que a gente passa a ter durante toda a nossa vida. São sentimentos que acho que até antes do nascimento, né, a gente já acaba passando ali na barriga da própria mãe, né, durante a gestação, alguma situação de angústia ou de ansiedade. Havia um psicanalista, um médico, né, que era contemporâneo e que também falava do Freud, que também falava sobre a angústia do nascimento, né? Então, ou seja, e o Freud depois fala sobre a angústia do desamparo. O que seria essa angústia do desamparo, né? É aquela sensação de incapacidade, de não ter valor nenhum, né? De abandono. Em algum momento na infância, a criança sente essa sensação de abandono, essa sensação de incapacidade, que é gerada por essa angústia desse desamparo, dessa falta de ter a presença dos pais o tempo todo do lado dela, até por outras questões, por outro filho, por compromissos, né, trabalho, entre outras coisas, né? As pessoas têm vida própria. É muito comum a gente ouvir as mulheres que eu atendo e que são mães, né, sobre essa questão mesmo de que, porra, tô me dando conta e são mais de 20 anos que eu tô me dedicando a isso. E é claro que a pessoa viveu, alguns momentos de prazer na vida, né? Não sei se foi do jeito que ela imaginava ou não, mas sente que dedicaram um bom tempo, né? Basta ter filho para perceber isso, né? Que dedicaram um bom tempo da vida a essa maternagem, né? A essa maternidade, a esse cuidado, a esse zelo. E mesmo assim, ainda acaba gerando conflito, atrito, né? A relação entre seres humanos não é nada fácil, né? Por mais necessária que ela seja, a gente tem que estar aberto às várias possibilidades de uma relação, seja ela de amigo, irmãos, relacionamento amoroso, né? Você tem que ter uma flexibilidade na mente para poder não criar atrito o tempo todo, né? Então a relação ela é isso, né? Ela já por si só já gera uma certa uma certa questão onde a treta é inevitável, né? Então, como que a gente vai viver bem mesmo sabendo que existe treta, que às vezes não, eu não quero isso, você quer, eu quero aquilo e você não quer, eu quero. Isso é inevitável e é necessário, talvez, para poder amadurecer, para poder.
para poder se relacionar melhor até. Então, ainda sobre a ansiedade, a angústia, né? Esses caras vão falando, esses caras são Freud, Otto Rank, né? Da angústia do nascimento, da angústia do desamparo, né? Que o Freud apresenta, né? A angústia da perda, ou seja, de separações, a angústia pela perda do amor dos pais da infância, a angústia da castração, a angústia da culpa e do medo, né, que ela é gerada pelo superego, pelo supereu, né, que é aquela instância na mente onde te pune por toda a ideia que você tem, né, do tipo, vou tirar minha carta. Não, para quê? Você não é capaz de dirigir, se nem carro tem, para que você vai tirar a carta? Ah, eu vou abrir um negócio. Mas para quê? Você não tem competência para isso. Você sempre foi um fracote, sempre foi uma fracote, sempre precisou da minha ajuda. Como é que você vai fazer uma coisa dessa? Não tem como, você não tem condições de fazer, né? Então essas falas intrusivas que a gente vira e mexe escuta, são falas que a gente ouviu na infância e que deixaram marcas, cara, que deixaram essa essa marca tão intensa que a gente na vida adulta ainda corre o risco de estar preso a isso, né? Então, o que a psicanálise faz, né? Que eu ainda não falei, que é gerar também uma certa angústia na pessoa que faz análise, né? Eu particularmente senti, né, quando eu fazia a minha análise, a primeira análise que eu fiz, né? Primeiro eu fiz terapia com um psicólogo, depois eu fiz uma análise com um psicanalista. E eu senti momentos de angústia terríveis, a ponto de querer abandonar. Mas esse é o babado da análise, né? Antes de iniciar qualquer qualquer tratamento com qualquer pessoa que me procura, a gente faz uma entrevista e na entrevista eu já deixo claro. Existe uma possibilidade muito grande, né, de você ter, em algum momento da análise, uma angústia, uma tristeza profunda, uma ansiedade, querer abandonar a análise, mas isso tudo é fruto disso que a gente falou aqui, né? Da angústia de desamparo, de perda, de separação, de castração, de culpa e medo, de da perda do amor dos pais. Tudo isso acontece na clínica, né? É impressionante, porque na medida que a pessoa vai fazendo uma contando a história da sua própria existência, né? Ela vai transitando por essas etapas da vida dela e, inevitavelmente, ela lembra de cenas, de as emoções, né? Talvez não lembra da cena, mas a emoção ficou presente. E isso vai gerando essa certa angústia na análise, né? Durante o processo de tratamento, na jornada ali e tal, na jornada analítica. E, cara, eu já escutei pessoas me falar assim: ah, mas eu não quero passar por isso. Eu não estava assim quando eu comecei a fazer análise. Então eu não quero, não estou sabendo lidar com isso. Eu vou parar. E teve gente que parou mesmo, que pediu um tempo, falou: não consigo lidar com isso. E teve gente que passou por isso na análise, né? Que já passou, inclusive, dessa fase, que já está numa outra etapa da análise, né? Então, são momentos que cada um suporta de acordo com a sua condição. Mas essa ansiedade, essa angústia, ela acompanha a gente inevitavelmente por toda a vida, né? Qualquer coisa nova que a gente vai fazer, a gente sente ansiedade, sente uma certa angústia, né? Porque nós fomos educados por por pessoas, né? Os nossos pais, ou só pai, ou só mãe, ou só sei lá quem,
né? Fomos educados, né? Então a nossa infância, ela, ou por ninguém, e tem gente que não foi só por um ou só por outro, ou sei lá. Tem muitos casos, né? Principalmente quando a gente começa a atender, e até para a gente começar a atender, foi porque a gente também teve situações que foram marcantes na nossa educação. Então, isso faz com que a gente busque entender melhor como viver melhor a partir de tudo isso que foi feito, né? Isso gera inevitavelmente angústia, dor, sofrimento, porque é como se estivesse abandonando aquela etapa. E não está, né? Você só está trazendo a história para esse novo momento da sua vida, maduro, onde você consegue interpretar aquilo que foi feito de uma outra forma. Mas para chegar nisso, você sofre. Para chegar nisso, você passa por sérias questões, né, de medo, de culpa, de sensação de abandono, sensação de incapacidade, por questões de repetição na vida, por várias situações, que aí é a análise que vai fazer com que você comece a colocar para fora aquilo que te gera esse desconforto, né? Então, voltando para essa questão da angústia, que é o tema que eu gostaria de tratar aqui hoje, né? Então a gente passou por todo esse, desde que nasce até a hora que vai para a clínica, até a hora da morte, amém, e assim por diante. A diferença tá como que a gente lida com isso. É necessário sofrer da mesma maneira que sofria desde a primeira sensação? É necessário, não sei nem se a palavra é necessário, mas devemos. Não existe uma possibilidade para que a gente consiga, sei lá, ir tirar a carta de motorista e ter uma outra interpretação a partir de tudo isso. Falar, caramba, já vim 8 vezes tirar a carta. Toda vez a mesma coisa, eu não consigo. Será que se eu repensar essa situação, eu já sei de onde veio, já conversei lá com a minha analista, com o meu analista, cara, a gente já identificou qual é a base, qual é a raiz dessa questão. Então, por que que eu ainda sofro por isso? Será que eu não estou querendo me desgrudar daquilo lá? Né? Será que eu ainda quero me manter ligado àquela situação? É a única forma de não querer sair, né? De uma situação que é desconfortante. Quase que um masoquismo, né? Então é isso. Então toda essa questão, né, a própria vida no dia a dia, ela já é um grande motivo para gerar ansiedade, para gerar angústia. O transporte público demora, você tá de carro, tem trânsito que você nem esperava, aí tem um trânsito. Aí você agenda uma reunião, a pessoa não pode te atender. E você está precisando daquela reunião para apresentar um produto, um projeto, uma proposta, né? Então não é tudo do jeito que a gente quer, né? E às vezes quando não sai do jeito que algumas pessoas querem, isso gera ansiedade, gera angústia, gera aquela sensação de incapacidade. Pô, será que a pessoa não quis me atender? Por quê? Só porque a minha empresa é pequena? Não é nada disso, né? Foi circunstancial. Às vezes a pessoa realmente teve um outro compromisso, ou teve uma outra atividade, ou teve um outro negócio que traria melhor benefício para ele, para a empresa, né? A gente também tem que começar a olhar as questões que nos rodeiam de uma maneira diferente, né? Eu não preciso ficar na repetição, né, de sempre falar, pô, é porque eu sou a empresa pequena e eles não gostam de mim. É porque eu sou incapaz, ou é porque eu sou, é porque eu. Não, não é. Às vezes não é. Às vezes pode até ser, né? Às vezes pode até ser. Mas às vezes não é. Às vezes não é. Eu mesmo já me deparei com situações desse tipo, achando que o problema fosse eu. Ah, mas é porque eu. Não, não é nada.
foi nada. Depois a pessoa chamou, conversou, acertou, fechamos o negócio. Né? Então não é. São, às vezes, sintomas que nos acompanham durante a nossa vida e que é necessário fazer releitura, é necessário saber para onde que a gente está investindo o nosso tempo, a nossa energia, se são em coisas que tiram o nosso prazer, ou que não permite que a gente tenha prazer em nenhum momento, que a gente esteja colocando toda a nossa energia em coisas que em nenhum momento vai permitir que a gente tenha prazer. Então a gente joga o nosso tempo, a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa inteligência, nosso tudo, né? Às vezes em trabalho, às vezes em uma série de coisas, até lavar o carro. Né? Para quê? Justamente para não se para não se sentir angustiado ou ansioso, né? Então eu me entorpeço de alguma outra coisa, depositando toda a minha energia em qualquer outra coisa que não seja eu mesmo para lidar com isso, com esse desconforto, né? Com essa sensação de que eu não sou capaz de lidar com a minha própria vida, que eu não sou capaz de lidar com o meu próprio com as minhas angústias, com meus traumas, né? Então é importante que a gente tenha tempo para ver isso. Eu sempre falo com as pessoas que eu atendo, com os analisantes, paciente. Psicanalista não chama de paciente, chama de analisando. Porque a pessoa está em processo de análise, né? Ela não está paciente, passivo e perseverante. Ela está em processo de se autoanalisar o tempo todo. A análise não é só no dia que a pessoa vem para a clínica. Ela é principalmente depois que sai. Né? É muito mais importante que essa autoanálise aconteça do que só a análise na clínica, senão ela não tem tanto efeito como deveria ter. Então, esse conflito interno que é gerado a partir dessa própria desarmonia que acontece na mente de várias pessoas, que fica aquela questão entre eu desejo algo, mas você deseja aquilo, mas você não tem capacidade para fazer aquilo. Onde que está o centro dessa parada, assim, o meu eu, para dizer assim, calma, eu vou tentar, eu acredito que eu posso, que eu sou capaz. Eu estudei para isso, pô. Eu, quando fui dar aula pela primeira vez no Senac, eu também fiquei apavorado, revi a aula 300 vezes, pô, li vários artigos de como dar aula e tal. E nada daquilo funcionou, porque o processo é outro, a prática é outra, né? E aí você percebe que você estudou, que você está preparado, não tem o que temer. Você não sabe tudo, né? Então não tem o que duvidar de você mesmo, se você se preparou para alguma situação, seja ela qual for, né? Então a angústia e a ansiedade, a angústia barra ansiedade, ela vai estar presente o tempo todo na nossa vida. A intensidade vai depender muito mais da gente do que de qualquer outra coisa, né? Então, o fato da gente sentir angustiado em algumas situações, em alguns momentos da vida, no início de ano, faz com que a gente reavalie a nossa postura. O que a gente está fazendo, se a gente está deixando de fazer, se a gente está fazendo demais, está fazendo de menos, se a gente não está prestando atenção naquilo que a gente gostaria de ser, de fazer, se está só agindo no automático e cumprindo tabela para atender a terceiros, a demanda da sociedade. Mas eu quero mudar, eu quero ser diferente, mas eu não posso mudar e ser diferente porque a minha mãe ou meu pai vai brigar comigo. Eles não vão gostar, porque, pô, sempre usei essa jaqueta verde, cara. Aí eu vou usar uma jaqueta preta. Nossa!
Eu vou ser humilhado no almoço da família, no domingo. Como é que eu vou falar que eu quis usar a jaqueta preta? E você sabe que é uma, assim, quase que uma besteirinha o que eu estou falando, mas é real, isso acontece, né? Então eu tenho, e já escutei, né? E já escutei na clínica, pessoas com 40, 50 anos de idade ainda com medo que o pai ou a mãe fale alguma coisa, não sobre a jaqueta, né? Mas sobre escolhas. Mudar de profissão, sair de um relacionamento falido, coisas desse tipo, né? E aí a pessoa vai ali engolindo aquele sapo e se matando por dentro e não vivendo e com ansiedade, com angústia e não sabe por quê e vem para a clínica e escuta isso do analista ou da analista e às vezes não tem aquele ímpeto porque tem medo, né? O medo é maior de ter um trabalho efetivo para sair dessa situação do que de ficar, porque ficar é uma sensação que eu já estou acostumado. Dói, mas eu estou acostumado, eu conheço. E mudar deve ser difícil, porque eu não conheço. Deve ser difícil ser eu mesmo. Então eu prefiro ser esse que todo mundo quer que eu seja, né? Então essa é a raiz da angústia, da ansiedade, que é o que é tratado numa análise, certo? Grande beijo, abraço e logo mais estaremos aqui para falar mais sobre a psicanálise, o nosso cotidiano, o nosso comportamento, que é isso que é o objetivo de eu estar aqui falando com você neste momento. Se possível, curta, divulgue, compartilhe, se quiser, se achar que deve. Se inscreva no canal, siga-nos no Instagram, @getro.menezes. E é isso. Grande abraço e obrigado e até mais. Valeu.